A pequena Helena tem 3 aninhos e desde o final do ano passado recebe acompanhamento da oftalmologista. Foi quando um grau de miopia foi descoberto. Desde então, ela usa esse óculos. Um pouquinho difícil. Quem é aquele? Meu pai. Mas é muito difícil. A mamãe Letícia trouxe ela até o consultório por outro motivo. Na verdade, foi por causa de uma manchinha que apareceu em cima do olho, que como ela, quase um bebê de pandemia, né? Ela fez 1 aninho e começou a pandemia, então acabou que a gente não fez os exames de rotina, que não é recomendado, e daí a gente trouxe por causa de uma manchinha no olho, e daí que a gente descobriu a miopia. A doutora Juliana tem percebido um aumento na procura por atendimento. Ela aponta que em 70% dos casos é o fator genético o causador da miopia nos pequenos. Mas os outros 30% são os que mais precisam de atenção. Um dos pais é míope, a criança tem uma chance maior de ser míope, e quando os 2 pais são míopes, a chance aumenta 6 vezes. Então o fator genético é um fator muito importante. A genética ainda é um fator que a gente não consegue mudar, né? Então por isso que a gente foca tanto em preservar as crianças em relação aos fatores ambientais, do uso das telas, em brincar ao ar livre, mas é importante saber que não é só isso que causa a miopia. A Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul divulgou um estudo recentemente em que aponta que houve aumento da presença de miopia em crianças e adolescentes aqui do estado. De acordo com a pesquisa realizada em escolas públicas de Porto Alegre e região metropolitana, quase 20% dos estudantes apresentaram algum grau da doença. Uma das médicas responsáveis por liderar a pesquisa foi a doutora Patrícia. As restrições da pandemia podem ter contribuído para esse aumento. Existe uma impressão de que sim, é muito provável que tenha existido este aumento, porque intensificou-se muito a quantidade de leitura e utilização de eletrônicos durante o período da pandemia. Mas aqui no Brasil nós não temos medidas precisas deste eventual aumento ou provável aumento. Na China, sim, já foram feitos alguns trabalhos demonstrando que crianças tiveram um aumento na prevalência de miopia e um aumento na intensidade, na gravidade da miopia em 4%, que do ponto de vista populacional é um aumento significativo. Por isso, os responsáveis precisam estar atentos aos sinais e manter a rotina de consultas e exames dos pequenos em dia. Sinais de alerta para que a criança possa ter miopia, que ela esteja com alguma dificuldade para enxergar, a gente muitas vezes nota na escola. A professora muitas vezes é a primeira pessoa que nos dá esse encaminhamento. Apertar muito os olhos para enxergar alguma coisa que está longe, ou se aproximar muito da televisão, por exemplo, para poder enxergar melhor. E às vezes até aquela criança que acaba se desequilibrando, batendo nas coisas, né, porque não está conseguindo enxergar muito bem.